Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dejailson Roberto da Silva, eu curso o curso de licenciatura em História, estou no segundo período, certo? Discutiremos a disciplina de Fundamentos Psicológicos da Educação do professor Leandro Couto Correia Ricom. O nossa segunda webquest é um seminário da Psicologia da Educação e seus principais autores. Para o presente seminário, selecionei o autor Levi Vygotsky. De ascendência judaica, Levi Sevenovich Vygotsky, nascido em 17 de novembro de 1896 em Ocha, na Rússia, filho de Sisha Vygotsky e Elisaveta Vygotskaina, foi o segundo filho dentre 8 irmãos. Vygotsky veio a falecer em 11 de junho de 1934 em Moscou, aos 37 anos, por consequência de uma tuberculose. Levi é um psicólogo e teórico do campo de estudos sobre o desenvolvimento humano, social e cultural. Ele é reconhecido por suas contribuições em desenvolvimento cognitivo da teoria da aprendizagem e do desenvolvimento. Ele trabalha por meio da zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, dos indivíduos. Aqui ao lado, se pararmos para observar, veremos uma fotografia do Vygotsky. As principais ideias e conceitos de Levi trabalhará por meio da zona de desenvolvimento proximal. Este é o principal conceito de sua teoria, onde o mesmo nos mostra o que a criança é capaz de fazer de forma individual e com a ajuda de um adulto ou uma criança mais velha, onde entra aqui o papel do mediador, seja professor ou um indivíduo mais velho. Estas etapas irão relacionar-se por um processo social, tanto coletivo quanto individual. Isto fará cada vez mais o conhecimento que está sendo adquirido se desenvolver para a criança, quanto para todo o grupo em coletividade. O processo de aquisição da linguagem fundido à cultura e ao contexto dos presentes resultará em uma aprendizagem, levando ao desenvolvimento pleno e integral a estas crianças, com o resultado final sendo a internalização deste aprendizado, tanto para a criança quanto para os adultos, em todos os estágios da vida. O que podemos entender com isso aqui, pessoal? Pelo entendimento das teorias que lemos e compreendemos, Vygotsky não limita igual a Piaget com os estágios de aprendizado da criança, mas ele vai além. Ele não quer nos dizer que não há um limite de idade para continuarmos aprendendo a partir dos contatos sociais, certo? Então vamos para a próxima lauda. Vygotsky tem seu pensamento ligado à seguinte vertente, o socio-interacionismo, pois, segundo sua teoria, o contato e interações sociais com outros indivíduos será a fundação para a aquisição do conhecimento. O autor afirma, por meio de sua realidade em que vive, para o mesmo, todas estas questões serão cognitivas na aprendizagem e no desenvolvimento. O socio-interacionismo do autor irá agrupar-se dentro do modelo da epistemologia do construtivismo e da pedagogia relacional, onde a criança e o professor aprendem de forma simultânea, mas esta interação irá ultrapassar os muros escolares, indo à esfera da sociedade destes indivíduos. Ou seja, ressaltando aqui o que Vygotsky está querendo reforçar aqui, ele está dizendo que através dessa sua pedagogia e da sua teoria a ser aplicada nesse campo, ela não se limitará somente ao contexto escolar, ela irá além do campo, dos muros da escola, ela irá além da sala de aula, interagindo dentro de toda a sociedade, em todas as esferas e camadas da sociedade em geral. É importante termos a percepção que a presente teoria do autor humaniza a educação, possibilitando a mesma a exploração de campos, estimulando cada vez mais a aprendizagem e o desenvolvimento dos indivíduos. Ou seja, Vygotsky aqui insere mais uma vez as teorias da questão social e interação coletiva, que através desse campo a educação será mais humanizada, teremos um contato mais humano que se estenderá dentro da educação e projetada fora dela na nossa sociedade. Levi Vygotsky discordará da teoria de Piaget, mas fará certas menções de algumas propostas de Piaget, mas sua teoria centralizará-se em torno do socio-interacionismo. O autor e sua teoria viriam apenas a ser conhecidos muitos anos depois no Ocidente, devido a questões sociais e culturais em que o mundo se encontrava. Sua teoria iria revolucionar e reorganizar a estrutura educacional.
Ou seja, devido a consequências lá da Guerra Fria, comunismo, o Ocidente só viria vir a conhecer Vygotsky muitos anos depois, posteriormente, quando depois da queda do Muro de Berlim e desabada a União Soviética, é que essas ideias seriam mais infundidas dentro do Ocidente, passaríamos a conhecer mais. E podemos ver isso com o sistema educacional brasileiro, baseado nas ideias de Paulo Freire, que irão absorver partes da tese vygotskiana e piagetiana, perceptível até hoje, nos dias atuais, nas salas de aula do Brasil. Se a gente parar para fazer uma análise, perceberemos partes dessas teses de Piaget quanto de Vygotsky aplicadas nas salas de aula, no nosso dia a dia e se estendendo na nossa sociedade, que irão refletir nela. É possível relacionarmos a teoria do autor a certas obras audiovisuais, como por exemplo, a obra audiovisual Ao Mestre com Carinho, de 1967, do diretor James Cleave, faz uma abordagem entre as tentativas de estabelecer relações sociais entre o professor e os alunos que resistem a este. Entrelaçam em camadas da vida de cada estudante e suas dificuldades, sonhos, refletindo-se dentro do contexto escolar. Certo? Vemos isto nesta obra aqui que está do lado, Ao Mestre com Carinho, com Amor. É interessante que ela irá debater mais contextos dentro das teorias de Vygotsky, também levando um pouco da carga piagetiana. Então, recomendaria. Outra obra que particularmente eu gosto muito é a obra audiovisual Patch Adams, O Amor é Contagioso, de 1998, do diretor Tom Shadyac. Este foge ao cenário do primeiro e lida com questões emocionais dos indivíduos, postulando assim a questão de projetarmos nossa humanidade sobre a sociedade que vivemos e as que interagimos. Ou seja, aqui, nesse segundo filme, nós saímos do contexto mais básico da sala de aula, mas ela será exportada, essa teoria de Vygotsky, além da sala de aula, para questões da vida profissional, questões que envolvem a sociedade, entre outros. Então, eu recomendaria bastante que quem não viu ainda visse o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Até porque ele vai fugir daquele contexto da questão de uma sociedade robotizada. Ou seja, eu vou dar um pequeno spoiler. O filme se passa num hospital de médicos, em que tem aquela tradição total, que eles vão sempre aprender da mesma forma, e não. O filme vai quebrar esse paradigma através de estímulos, de humanizar os pacientes e até mesmo a figura dos próprios médicos, propondo alterações no método de ensino deles. Então, não vou dar spoiler mais, mas recomendo bastante. Por fim, conclui-se que Levi Sevenovich Vygotsky, com sua teoria do socio-interacionismo, levou a uma considerável mudança da psicologia da educação. Suas propostas foram e são discutidas em todo o mundo. Isto o alça a um pódio de desenvolvimento cognitivo para a aprendizagem, sendo parte de sua teoria absorvida por vários sistemas educacionais de todo o mundo, levando a educação e professores, crianças e sociedades em geral a se inserirem cada vez mais dentro dessas práticas. Mas isso não significa que já é o fim e está tudo perfeito e harmônico. Pelo contrário, é apenas mais um estágio que devemos estar estudando e adaptando ao nosso tempo e evoluindo assim como nós e as nossas sociedades. Então, a gente entende, para concluir e fecharmos todo esse arco, que essa teoria de Vygotsky, ela ainda está em curso. Ela não atingiu um fim, não chegou a um ponto final, é isso e acabou, não. Ela propõe a sempre estar evoluindo conosco, adaptando às nossas necessidades e ao nosso dia a dia através de um papel de mediação entre professor, aluno e membros da mesma sociedade. Bom, pessoal, é só isso. Espero que tenha dado para ficar proveitoso o vídeo. Tentei explicar de uma forma clara e objetiva. E é isso.